E hoje aqui no programa TV Fato nós estamos começando o primeiro quadro Mogi em Debate. E para nós abrilhantarmos ainda mais esse quadro inaugural, eu trouxe aqui os meus convidados, Zete Muniz e Paulo Pinhal, aos quais eu gostaria desde já de estar agradecendo aqui a presença. E não poderia ser diferente, né, pessoal, com duas figuras, né, extremamente importantes dentro da arte da nossa cidade, para nós debatermos sobre um tema que está gerando, não digo que polêmica, né, mas muitos comentários na cidade, que é o tal do museu, né, da Telefônica, né, que a prefeitura está denominando já desde já como um centro cultural. Mas eu acredito que vamos abrir aqui primeiramente com eles, né? Zé, primeiro, obrigado pela presença. A gente que agradece a participação mais uma vez, você sempre aí se preocupado com a nossa cultura e nos elevando sempre cada vez mais aí ao esclarecimento. Muito obrigado, Luiz. Agora, Pinhal, antes de você abrir, né, sua participação, eu tenho que fazer justiça porque eu acompanhei já uns cerca de 3 anos ou 4 anos atrás, você me corrige até se for um pouquinho mais. Essa ideia nasceu com um sonho seu, que você começou a levar através de uma brincadeira, o Zete se uniu, o pessoal do frontispício, né? Porque hoje a prefeitura está em vias de concretizar essa ideia, né? Mas na verdade começou ali dentro da cabeça do Pinhal. Conta como é que foi que surgiu essa ideia, Pinhal. Olha, começou em 2011. 2011 e... Na realidade, a gente, como arquiteto, a gente vê vários edifícios dentro da cidade que eles são subutilizados. Por outro lado, também eu sempre estive envolvido com os artistas e vi a dificuldade que esses artistas tinham de apresentar os seus trabalhos. Ou era em corredores, ou era em supermercados. E tinha essa preocupação de... que nós tivéssemos um espaço digno para que os artistas pudessem apresentar o seu trabalho e, por outro lado, também juntou aquele edifício onde hoje está acontecendo esse museu, que dele está totalmente abandonado, né? Ele estava sendo subutilizado. Então, eu peguei uma imagem e fiz uma brincadeira fazendo uma relação com o MASP, coloquei lá em vermelho e sugeri na rede social que aquilo lá poderia ser um museu. Foi apenas uma ideia, mas essa ideia parece que ela já está no inconsciente coletivo dos nossos mogianos, que a coisa começou a ter um crescimento, né, uma efervescência, um agito, que nós chegamos nesse primeiro momento quase 30 mil pessoas se manifestando. Aí eu falei, não, olha, o negócio ficou muito grande, nós vamos precisar criar uma comissão pró-museu, porque era uma necessidade da cidade de ter um espaço digno para os artistas. E aí foi que nós criamos primeiro uma comissão pró-museu, onde o Zete tem uma participação importante. E aí sim, passou a ser discutido aquele espaço como um espaço, o espaço do artista dentro da cidade também, né? Várias vezes nós já conversamos, né, Zete, que independente de ter acontecido o espaço ou não, a administração começou a ver os artistas com outro olhar, não com o olhar de que artista é vagabundo, que não tem o que fazer, mas começou a perceber que não deixa de ser uma profissão, não deixa de ser uma manifestação cultural que é importante para a cidade. Quer dizer, começou a haver mudanças no olhar sobre o artista da nossa cidade. Bom, antes perdão, Zete, antes do Zete iniciar, eu gostaria de deixar claro que muito gentilmente a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura nos enviou aqui algumas perguntas, né? Algumas respostas, aliás, às quais as perguntas, né, que eu fiz. Muito solicitamente, a jornalista Lívia de Sá, a qual eu gostaria de aproveitar o espaço para estar agradecendo, nos respondeu essas questões aqui e as quais algumas nós vamos debater aqui. Zete, a primeira pergunta, né, ao qual realmente eu encaminhei para o secretário, respondido pela Coordenadoria de Comunicação Social, é a previsão da inauguração do espaço, né?
dentro dos próximos 3 meses, né? Eles dizem aqui o primeiro trimestre. Você acredita que já está isso realmente em evidência pelo que foi conversado com vocês? Acredito, Luiz. Não acredito, claro, no prédio como na sua totalização, né? Mas eu acredito sim que nós vamos, pelo menos, a exposição que a gente já articulou, já está toda montada, esquematizada, já aguardando pelo menos um andar do prédio. Então, para essa exposição inaugural. Sim, eu tenho certeza que, passando o carnaval, porque é sempre aquela velha história, o país acontece depois que passa o carnaval. O ano começa, então a gente acredita Afinal de contas, estamos no Brasil. Sim. Então a gente acredita que todos esses esforços agora, passou o carnaval, nós já, com certeza, nós estamos inaugurando esse espaço, pelo menos um andar. Né? Aquele andar térreo ali, a gente tem certeza absoluta que será liberado. Agora, uma questão que não envolve política, mas nós temos que, sem dúvida nenhuma, citar também que quando teve início todo esse movimento que o Pinhal citou ainda há pouco, houve uma reunião dos artistas, se eu não me engano, na Câmara Municipal, na então visita do ex-senador Eduardo Suplicy a Mogi das Cruzes, onde o governo federal também se sensibilizou e começou a tomar a frente, né? A gente não está aqui para falar de política, pessoal, tão pouco de partido, porque isso não me interessa, eu sempre deixo isso bem claro, né? Que eu sou apolítico e todo mundo sabe muito bem disso aqui nesse programa, mas a gente tem que contar a história. Sim, claro. Né? Então, independente se foi PT, se foi PSD, se foi qualquer outra legenda, né? Foi a partir do governo federal que isso começou a tomar impulso. Eu gostaria que o Zé resumisse para a gente e contasse como é que foi justamente essa parte da história que o Pinhal contou aqui, né? Agora com você, Zé. Realmente a gente teve que encaminhar isso para a Câmara Municipal, né? Porque existe uma problemática do poder público, né? Então, o regulador de todo o esquema de museu, de toda a sua complexidade, ela vem do poder público. Então, cabe a nós o que? Artistas fazer essa cobrança. E como nós não estávamos sendo muito bem sucedidos na área da secretaria, por que vocês não estavam sendo bem sucedidos? A opinião do artista. Primeiro, nós estávamos... Essa gestão anterior? Tanto a anterior como essa gestão, né? Eu acho que tanto para a anterior, eu acho que seria até pior, porque realmente era uma utopia para eles. Muitas vezes conversando com o secretário da época, imagina, isso nunca vai acontecer. Então a gente ouvia muito isso, muita negatividade, né? Quando o atual secretário iniciou, também está iniciando, não sabe nem do que a gente estava falando. Ele não faria nem ideia da nossa luta. A partir do momento que ele começou a fazer os fóruns e começou a gente debater nos fóruns, aí a coisa começou a surgir. Quando eu e o Pinhal começamos a falar sobre o espaço, quando começamos a mostrar que todo o trabalho tinha sido feito, e aí, há tempos atrás, já tinha entrado o Suplicy também. Como a gente aproveitou uma visita que ele veio fazer aqui do partido dele, então a gente já encaminhou isso, e como a ex-esposa também era ministra na época, a gente teve uma certa assim, facilidade para poder, alguns dos nossos artistas, ir até Brasília e conversar diretamente com o IBRAM, que é o presidente que regula os museus do Brasil, né? Então, você acredita que essa questão da interferência... A articulação foi muito importante. Foi tão importante, ou de repente também houve esse despertar que você falou também dentro da municipalidade? Luiz, não tem jeito, a gente tem que fazer barulho. Sabe? No bom sentido, claro. Não tem. A gente no bom sentido. Então a gente tem que estar mesmo buscando. Então cobra um, cobra o outro, foi então o que a gente fez, né? Pinhal tá ansioso aqui para poder falar. Não, mas porque a gente está junto nessa luta e a gente não vê a hora de realmente ser concretizado. Tem uma formiguinha que está cutucando aqui. Vamos lá, Pinhal. Não, é que a cidade de Mogi das Cruzes, ela tem um histórico de não valorizar os seus artistas. Nós tivemos aqui grandes artistas, o Volpe morou por aqui, né? O Brecheret, artista de renome aí nacional, e até o Daishank. Já mudou um pouco a nomenclatura da coisa, né? Aqui a proposta, pelo que a Coordenadoria de Comunicação Social passou para mim,
assim como a placa também, que está lá na frente, nós estamos mostrando para vocês, que eu passei ela tirar uma foto agora rapidinho. É um centro cultural, mas não está um pouquinho daquela ideia do famoso centro cultural que há 12 anos atrás foi comentado em campanha política, de um determinado candidato na época. A gente não vai falar também para não fazer propaganda alheia aqui. E também, nós não temos outros equipamentos da cidade, como o Ciarte, que está meio esquecido também, o Casarão do Carmo, que na minha opinião ainda não foi definido ainda para que exatamente ele vai ser usado. Mas, Luiz, até parece que a gente não está quer... meio disperso, Sim, Zé? Tá. Mas até parece que a gente não quer um centro cultural quando se fala negativamente de um centro cultural. Claro que a gente quer um centro cultural, mas um centro cultural onde que todos possam, realmente todos os segmentos da arte possam trabalhar. Esse espaço especificamente não tem condições. Você imaginar um palco... É isso que eu imaginei quando eu fiz a pergunta para ele. Você imaginar um filme para ser apresentado. Nós temos N dificuldades nesse problema. O prédio, para começar, não tem nem ainda um acesso acessível para acessibilidade. Isso que foi uma das questões que eu vou comentar daqui a pouquinho com o Pinhal Carquetel. Está sendo criado esse espaço, eu até já cheguei a presenciar o projeto vai ser legal, a entrada vai ser pela Paulo Frontin, ali os cadeirantes vão poder entrar. Merecido. Ótimo, legal. Mas não basta, quando você tem acesso ao prédio, e daí? O cadeirante não pode chegar no primeiro plano e ficar ali e não conhecer os demais. Tem que existir dentro do prédio também essa acessibilidade. Hoje ainda não comporta isso. Né? Claro que o Pinhal responde melhor como é a praia dele, é a arquitetura, mas a gente já sabe que, poxa, há necessidade de você criar um centro cultural, isso é inadmissível, isso não pode existir. Tá? Então, ele pode entrar um pouquinho do segmento como a gente faz. Vamos fazer uma exposição, uma musiquinha, os cerveceiros que nos acompanham, os violeiros que nos acompanham. Na sua como opinião, nós fazemos aqui também deveria, a opinião né? inicial do Pinhal, e essa que você está passando, que deveria ser um espaço criado, né, a princípio inaugurado, para os artistas plásticos. Com certeza. Né? Você não imagina um prédio daquilo que para não abrigar um museu e toda a sua parte museológica e das artes plásticas, principalmente. Você não consegue enxergar. Isso para nós, até parece que a gente, não, mas eu só estou vendo do meu lado. Não é isso. Se você abrir bem a mente, porque como nós estamos vendo, existem como. outros equipamentos na cidade que de repente a gente começa a enxergar que a coisa está, na minha opinião, está um pouco mal distribuída, ou até mesmo pela ociosidade de algumas modalidades da cidade. Vamos lá num ban, vamos lá em qualquer outro espaço que tenha, que você seja pinacoteca. Como você vai enxergar um outro segmento da arte dentro desse espaço? É o que nós temos aqui. Não tem nada de diferencial. Mas uma das coisas que nós colocamos na proposta desse espaço da Vivo, que encaminhamos ao prefeito protocolado, lá a gente fala de um museu de artes autossuficiente, que ele não dependa de verbas da prefeitura. Porque quando ele fica preso a verbas, como você falou, e aí entre os interesses, o que acontece é o seguinte, as coisas não acontecem, porque a pessoa sabe que todo mês vem aquele recurso então movimenta-se as coisas de uma maneira muito passiva. Agora, se você tem que sobreviver, e eu falo isso assim, por exemplo, o SECAP vai completar 9 anos. Pô, são 9 anos se virando. E levando o lombo. E agora, esse ano, como eu falei para você, nós estamos na programação, vários cursos, nós vamos oferecer gratuitamente. Então, quando você tem que se virar para ser autossuficiente, é a hora que aí sim começa a ter energia, faz com que aconteçam as coisas, né? Porque se você der uma olhada nos museus que existem na nossa cidade, para mim, eu considero um depósito de... Não, eu concordo com você. Vai dar uma olhada, realmente, o que é um museu, para depois chamar esses pequenos espaços de museu. Desculpa, Pinhal, se eu fui um pouco contundente demais. Não, eu acho que para a nossa cidade, se for lá um museu de artes, perfeito. Eu acho que vai valorizar essa classe, vai mostrar para a sociedade o quanto é importante ter um espaço para mostrar os trabalhos. Como eu disse, já é um primeiro passo. Já é o primeiro passo. Agora, é claro, eu já comentei com o Zé, para mim, se quiserem chamar de centro cultural, tudo bem, desde que o uso dele tenha fins exatamente para as artes plásticas.
Eu acho que é principalmente, como a gente está falando, vai entrar em artes plásticas, daqui a pouco o Nerival vai entrar aqui falando com a gente também, já que o Pinhal citou ele também, né, ele não pôde estar presente aqui no debate, mas ele gravou algum depoimento rapidinho para nós. Mas eu acho que só para a gente encerrar esse assunto que a gente estava debatendo sobre o que é cultura, o que não é cultura, na minha opinião, o que eu vejo muito em Mogi das Cruzes, se enxergar a cultura como entretenimento para o povo. E a cultura, como o Zé te falando há pouco, não é só isso. A cultura, ela tem que estar caminhando junto com a educação. Porque não é você fazer um show no aniversário da cidade e falar assim, olha, isso aqui é cultura, nós estamos oferecendo a diversão para o povo. É cultura? Mas não é só isso. A cultura, ela está engajada em oficinas. Você poder, principalmente na área dos artes, mostrando para os jovens o porquê é importante uma obra de arte, o que aquela obra de arte pode trazer benefícios dele para o ser humano. A música é muito importante, mas determinados dons que a pessoa, né, que o adolescente, a criança pode se descobrir dentro disso e conviver disso. Isso e muito mais se consiste na cultura. Não é simplesmente você oferecer a coisa pronta, né, pessoal, vamos lá no aniversário da cidade bater palma. Olha, Luiz, eu acho que o Zé também, veja o que eu vou falar e veja se você concorda. A gente já vem brigando há muito tempo que o que Mogi das Cruzes precisa é de uma política séria cultural. Sim, é isso que eu falei, porque ainda é microscópica. É uma política cultural. E os números mostram isso. Se nós tivermos projetos os novos secretários que venham no futuro não possam mexer, que eles possam manter ou melhorar, né? Não cada um quer dar a sua cara para a Secretaria da Cultura, isso daí eu acho que é um modelo já que está ultrapassado. E acho que uma questão que ingere nisso que você está dizendo é uma questão que pode parecer ser simples, mas cada governo, por exemplo, a gente tem essa identidade que você falou que ela muda. Você já vê nas questões das sedes da Secretaria de Cultura. Uma hora está no Casarão, outra hora está no Ciarte, outra hora está aqui, daqui a pouco a gente vai parar em Salesópolis. Né? Eu sinto saudades, eu lembro que eu era criança, mas quando nós tínhamos tudo dentro do prédio da Prefeitura. Sim. Era a biblioteca, era a Secretaria de Cultura, era por quê? Você precisava protocolar um pedido, você já estava ali. Você não precisava sair dali e andar até outro espaço. Então eu acho que começa por aí e vai divergindo nessas várias outras coisas que você citou. Né? Mas olha, dentro desse processo todo, eu estou confiante de que as artes plásticas dê um passo para frente aí. A prefeitura, com todos os seus desencontros, ela se encontrou. Boa, gostei dessa. Ela se encontrou em pelo menos em uma coisa. Mas teve que ter esse calço que o Zé citou. Eu tenho a impressão de que talvez os nossos netos, bisnetos vão aproveitar muito mais. Vamos torcer até que um pouquinho antes, vai. Esse espaço. Torço para que esse ano a gente possa ter a nossa primeira exposição lá, porque a hora que as artes plásticas conquistar esse primeiro momento e puder mostrar para a cidade, e é claro que não é só a exposição do quadro, eu acho que tem uma série de coisas que tem que acompanhar. Tem que acompanhar um catálogo, tem que acompanhar uma biografia de cada artista, tem que acompanhar um pouquinho da uma valorização desses artistas. Sabe, não é só apenas jogar os quadros lá e... Não, tem que... Colocar no cavalete. Tem que ter alguma coisa a mais para que não só o cidadão, mas eu acho que aí os educadores, eles têm por obrigação de fazer com que as crianças vá e visitem você poder unir a educação com a cultura. Exato. Mas antes de eu continuar aqui com o Pinhal, vamos lá saber um pouquinho também sobre as opiniões do artista Nerival Rodrigues, que deixou esse depoimento que vocês vão acompanhar agora. É um edifício muito interessante, está passando por um processo de revitalização. Então temos que ter muito cuidado com a posse desse prédio, não jogar na mão de terceiros aí que queiram dominar, sabe, como sendo eles os únicos usuários, mas que tem que ter democracia no processo de uso do prédio Vivo Telefônica. No primeiro evento a ser inaugurado, provavelmente no aniversário da cidade em 2015, uma coletiva com obras não tão bem, sabe, definidas profissionalmente. Eu lamentei terem feito um concurso e poucos artistas compareceram, então o público visitante não vai se surpreender talvez negativamente com a apresentação de obras não
de altíssimo nível. É lamentável. Então tem que ter mais critério na escolha, a maneira como é difundida a divulgação e a chamada para a participação. Tem que ter uma comissão de curadoria, formada por 2 críticos e um museólogo e 2 profissionais técnicos da área artística, que sejam produtores culturais. Isso é necessário que se tenha futuramente. Para esse ano vamos improvisar mais uma vez, o que é lamentável. Chega de improviso. Vamos agir com profissionalismo e com técnica, sabe, bem gabaritada. Falta isso para Mogi das Cruzes, é lamentável que continuemos dessa maneira. O prédio da Vivo tem que ser tomado profissionalmente. É um referencial a que nós temos posse em breve, sabe, assim que concluir a obra, né, a finalização da obra de reforma, mas que temos que montar, temos que ter uma equipe da cidade formada por pessoas de segmentos técnicos diferenciados, conforme eu citei aqui, cá entre nós. Tá? Vamos trabalhar com seriedade, é isso que precisa. Temos que ser respeitados como profissionais sérios e como uma cidade de gente séria, culta e civilizada. É isso que falta em Mogi das Cruzes. Bom, Zé, então essas foram as opiniões aí, né? Ou a opinião do artista plástico Nerival Rodrigues. Mas a gente está falando muito também, Zé, aqui na questão de poder público, de falta de visão política para a área da cultura. Mas eu acho que a gente tem que falar também dos artistas propriamente ditos. E eu, de vez em quando, eu encontro com um, com outro, né? A gente não vai citar nomes aqui, né? Mas tem uma coisa que me incomoda, Zé, que eu queria saber a tua opinião, que tem alguns artistas, por exemplo, de Mogi, artistas plásticos mesmo, né? Que batem no peito e já estão praticamente se intitulando como donos desse museu. O cara, ele chega e fala assim, não, nesse museu, vamos falar Museu da Telefônica, né? Ou Centro Cultural, né? A gente não tem uma identidade propriamente dita ainda para esse espaço. É porque no Museu da Telefônica não podemos ter amadores. Como se o cara já fosse um Michelangelo, o Leonardo da Vinci, né? Como ele já fosse aquela coisa. E a gente não tem, acredito que isso em Mogi. Existem alguns artistas que se sobressaem, realmente, mas a gente não tem aquela, né, sumidade consagrada no cinema. Esperamos, né? Nós tenhamos a partir desse momento. Mas como que lidar com esse ego desses artistas, né? Que aí já estão se denominando aí praticamente como acompanhantes dos bastidores, como donos do espaço. Ô, Luiz, eu diria para você assim, por toda a experiência... O que eles chamam de amador? Olha, na verdade, existe isso mesmo, esse ego que se constrói. Mas não é só no artista em si. Nós temos os dois lados. Nós temos aqueles que se elevam o ego também no poder público e aqueles que se elevam também o ego na classe artística. Isso que eu quero falar isso agora da classe artística. Sempre vai existir esse... Mas tem algum Michelangelo aqui? Tem algum Leonardo da Vinci? Olha, eu em particular, eu não acredito nisso. Você sabe, eu quero trabalhar com a criança. A formação. Nossa arte aqui, ela começa desde o iniciante até o veterano. Essa é a luta do frontispício. Essa é a briga do frontispício. O frontispício, ele veio para isso. Ele veio para agregar, para formar público. Eu sempre digo, em todas as nossas conversas, nós temos bastante artistas, muitos artistas. Deus põe lá o Felipe Impim lá e brota um monte de artistas. Mas e o público? Mas é como eu disse. Nós, o artista, temos que fazer o público. É como eu disse para você. A formação de público, não existe interesse no poder público em ficar se preocupando em fazer público com o artista. O artista é cantor, ele vai lá, monta o palco lá, é o artista que se vira. O poder público nunca vai se preocupar com isso. Então é uma preocupação nossa. Nós é que temos que fazer o nosso público. Esse público aqui nosso, regional, eu não digo Mogi, Alto Tietê, não existe. Não existe. Quando nós apresentamos aqui esse final de ano, 120 obras, 20 artistas da cidade. Não era para fazer fila, que nem está acontecendo na Pinacoteca de São Paulo, mas era para nós ter um número de visitantes muito grande aqui. Não estou se cobrando nada de ingresso. É apenas uma apreciação. Eu sei que você é um cara, então, Zé, você é um cara bastante sincero, né? E eu acho até engraçado esse tema que eu abordei aqui, mas eu queria que você agora se desse a resposta direta. Né? Porque tem gente aí na internet aí também que se diz artista, nunca mostrou nenhuma obra, né? E tá lá conversando como se fosse o Leonardo da Vinci e outros mais, né? Que a gente encontra aí na rua. Mas o museu, gente, nem começou, ainda tem gente já falando que isso também a gente falou tanto da questão, né? Da secretaria, disso, daquilo, mas para o secretário, eu acredito que isso daí vai ser um desafio, ter que ficar escutando tanta abobrinha também, né? É complicado. Nós temos assim, principalmente o artista plástico, ele tem na sua essência de ser introspectivo.
ele se fecha no seu ateliê. Se ninguém convidar, se ninguém chamar, se ninguém falar nada, se ninguém fizer alguma coisa, ele não sai do seu ateliê. Então, só para completar, é o seguinte, essa primeira exposição que está programada lá no espaço, houve uma curadoria por parte dos artistas. Os artistas pegaram, se reuniram e eles tiveram acesso aos trabalhos antecipadamente. Isso daí eu achei assim, uma coisa bacana, porque não... Foi um encontro promovido pela Secretaria de Cultura. Não saiu da cabeça do secretário. Não, o secretário chamou um grupo de artistas e falou, olha, a gente vai fazer uma primeira exposição. Abriu um edital, deu oportunidade para quem quisesse, para qualquer cidadão, isso aí foi público, as pessoas participaram, e aí esse grupo de artistas decidiram quem iria e quem não iria. Inclusive aqui numa das minhas perguntas, né, repassadas à Secretaria de Cultura, respondida pela Coordenadoria de Comunicação, se o espaço já possui um projeto de curadoria, né, e direção, e a resposta foi que esta ação será feita futuramente, né? Então, pelo que vocês passaram, foi um esboço, né, de tudo isso que foi feito, e também eu acho que uma sacada muito legal do secretário também, o secretário Matheus Sartori, que desde já se precaviu a isso e a realidade é uma só. Existe realmente uma união dos artistas com a secretaria para que realmente esse plano, esse projeto surja e apareça, tá? Se não houvesse esforços laterais dos dois lados, realmente não vai acontecer. E ele só está acontecendo porque realmente está havendo essa união. E isso é muito positivo. E a ideia do Pinhal, que começou há 4 anos atrás. Como é que foi, Pinhal? Você estava sonhando e de repente você acordou? Foi bastidores a ideia. Foi uma tarde de chuva, estava chovendo muito. E aí eu faço muita brincadeira com as imagens de Mogi das Cruzes. E essa eu já tinha feito algum tempo atrás pelo abandono do próprio edifício, né? Mas foi aquele negócio, volto a falar, talvez tenha sido só a ideia mesmo, mas eu acho que o mérito é de toda a população. Sim, mas é o que eu costumo dizer, né? Porque depois, né, vai passar 20, 30 anos que eu não vou ter a versão, mas já que está registrado aqui em vídeo, é uma ideia do Pinhal, hoje concretizada pela atual gestão da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Bom, eu agradeço. Mas ideias olha, ao longo da minha vida como profissional, eu já dei várias ideias para a melhoria da cidade, né? E é claro, e tem uma coleção lá ainda. Não, vamos lá, vamos gravar aqui, vamos jogar em evidência. Para que nós, que o nosso objetivo maior, Pinhal, eu sou mogiano, você, o Zete, e quando você passa, né, que nem por exemplo, falando, você passa um tempo fora da sua cidade, eu tive aí quase 1 mês e meio viajando, você sente ainda mais aquele carinho que você tem por onde você mora. Sem dúvida. Você quer que realmente que aquilo se melhore. Tem algumas pessoas que se incomodam com críticas, mas eu digo que amigo seu é aquele que tem coragem de criticar, porque a gente está querendo fazer isso realmente para melhoria. É diferente daquele que bate nas suas costas, não fala nada, e por trás está politicamente trabalhando contra você. Luiz, eu vejo que é o momento oportuno para mim falar o seguinte. Dentro do prédio foi abordado a questão de trazer a biblioteca para os andares superiores. São 3 andares. Eu sou totalmente contra. Primeiro porque a quantidade de acervo que nós temos, ela não é... Pessoal, o que acontece? Que eu falo, desculpa, Pinha, a pessoa não sabe mais o que faz, tira daqui, põe de lá, joga para lá, a secretaria... Tem um dado importante que o Pinhal vai falar, porque eu tenho certeza que é da área técnica. Então, tem primeiro a questão do acervo. O edifício, ele pode, cada livro pesa lá umas 600 gramas. Se você colocar 50 mil livros, você dá uma sobrecarga na estrutura. Mas e é um arquiteto, hein, gente, que está dizendo isso. A questão, como eu disse, você só tira do lugar e coloca no outro. E o que a gente, na minha opinião, o que a gente tem que deixar, não só na cultura como em outros setores em Mogi, é deixar essa mesmice de lado. Porque a gente anda, mas a gente não sai do lugar. Essa é a verdade. Mas antes de eu dar prosseguimento aqui com o Pinhal e com o Zete, vou deixar um recado para vocês aí que estão acompanhando o nosso primeiro Mogi em Debate, que você clicando aqui embaixo, exatamente, pega o seu mouse, clica aqui embaixo
e inscreva-se já no nosso canal no YouTube, que é aqui no canal Fato Notícias, que vocês vão ter acesso não só aos outros programas do Mogi em Debate, como a todas as outras matérias que a TV Fato faz e é direcionada a vários outros setores, não só a cultura. Então, lembrando, pessoal, dá uma clicadinha aqui embaixo, isso mesmo, pega seu mouse, clica aqui embaixo, vai abrir o canal aí, inscreva-se e nos acompanhe sempre aqui pelo YouTube também. Como nosso amigo Paulo Pinhal fará muitas e muitas vezes, assim como o Zete. Mas eu gostaria de entrar numa questão contigo também, Pinhal, que é muito importante. Sabe que o nosso tempo urge, né? Que é a questão justamente, eu sei que eu não vou querer abordar isso muito profundamente por uma questão ética contigo. Sim. Mas a questão você, por exemplo, pelo que você acompanhou, você chegou já a entrar no prédio e chegou a acompanhar de perto esse orçamento e essas questões, essas melhorias que a prefeitura está propondo aqui? Claro que eles colocam bem claramente aqui que isso não é definitivo, isso é só para um primeiro plano. Mas como você falou, a questão da biblioteca, a questão de estrutura, ao seu ver, né, vendo pelo menos de fora para dentro, né, o que pode ser melhorado? Olha, eu não tive acesso ao prédio ainda, né? Então eu não posso falar em termos técnicos, né? Mas e o valor que eu até achei o valor de investimento baixo. Sim, eu também. Para essa primeira etapa. Eu tinha calculado na época, quando a gente estava pensando no prédio todo, algo em torno de R$600 mil, incluindo a acessibilidade, né? São R$148.040,32. Mas eu acho que aí é só um andar só, eu acho que não tem. Então, não é discriminado. Fica difícil para a gente se. E essa questão da acessibilidade, porque aqui não ficou claro na resposta que eu perguntei para eles, eles não citaram certamente, né? Nós teríamos, mas pelo que eu entendi, posso estar errado, tá? Possivelmente seria num segundo plano de outras obras, né? E é muito importante, né? Nós temos vários artistas que possuem deficiência. Então, eu acredito que a questão da acessibilidade é lei, né? Então, o primeiro pavimento perfeito, eles não vão admitir o uso do segundo sem estar preparado. Devidamente adequado. Aí, no caso, é um elevador mesmo, né? Então, eu acredito que a gente vai ter uma segunda proposta. Inclusive, nós temos o problema de excesso de luz nas pinturas, nos quadros, pode desbotar. Então, ou criar um brise, ou colocar películas no vidro, isso será necessário. E a climatizar o ambiente. Climatização. Porque a umidade, excesso de umidade, pouca umidade, tudo isso acaba alterando por exemplo, a própria obra. Eu que estive visitando grandes museus lá na Europa recentemente, você tem toda uma climatização, você tem equipamentos especiais próximos ao que parece, né? Que nem quando a gente pensa que é um simples quadro, né? Sim. Mas não, é uma consideração com o artista realmente e o respeito pelaquela obra de arte. Claro que eu acho que na primeira instância a gente não vai chegar tanto, né? Aqui, mas a ideia já... Luiz, pelo que a gente já observou, existe muito regulamentos nosso nacional brasileiro dentro dos museus. Só não é aplicado. E o que faz isso ser aplicado? Pois é, eu acho que... Nós somos artistas? Não, eu acho que a presença do público maciço, a exigência do público, sabe? O debate aberto aqui no Mogi Debate, no programa TV Fato. Porque nós estamos aqui, são fazedores de opiniões, tudo. Então nós temos que estar mostrando isso. Você, público, tem que gostar, você tem que ter um ambiente digno, não é o artista só. É o público poder ter uma acessibilidade, é o público poder estar num ambiente gostoso. Mas eu creio que, como o Zé destacou nisso no nosso debate, Pinhal, também gostaria de saber a sua opinião. Essa nova gestão da Secretaria de Cultura está tendo realmente um diálogo mais aberto, né? Os artistas, de certa forma, já estão sendo recebidos e as ideias estão sendo debatidas de uma maneira mais aberta, digamos assim, e acho que isso que deu oportunidade para esse passo. Eu gostaria só de colocar dentro disso que você está colocando, que talvez não tenha nada a ver com a gestão, mas sim com um comportamento que está acontecendo no mundo, por causa das redes sociais. Exatamente. Porque o que acontece hoje é o seguinte, o político não quer, mas de repente a esposa, o filho, o primo, está todo mundo recebendo e fazendo pressão nesse político.
Então hoje está havendo uma pressão por parte das redes sociais e eu atribuo esse espaço que nós conquistamos às redes sociais. Com certeza. Porque se nós fôssemos depender... E aqui também no Mogi Debate as pessoas estão nos acompanhando agora pelas redes sociais. Exatamente. E vamos compartilhar lá na nossa... Exatamente, no nosso né? Facebook. E se inscrever no canal. Vou aproveitar que o Pinhal virou garoto propaganda aqui, ó. Tá aparecendo, né, Pinhal? Embaixo do Pinhal aqui, dá uma clicadinha com o teu mouse mesmo, inscreva-se aqui no canal Fato Notícias. Vai continuando, Pinhal. Então, é porque esse comportamento novo faz com que os políticos não estão entendendo, por exemplo, aquele movimento que vem para a rua, eles até hoje estão sem entender como é que... Tomou força. Eles tiveram que criar o Bad Block lá para ver se conseguia estragar esse movimento, mas o movimento veio, não tinha bandeira, não tinha nada, e hoje... É porque hoje o cara tá com o tablet, com o celular, aonde ele estiver e vamos lá, pessoal, montando seu grupo ali na rede social, expandindo. Em Mogi, eu digo até mais. Eu que estou trabalhando dentro da comunicação aqui em Mogi das Cruzes há já 8 anos, né? Tem gente muito mais experiente que eu que também pode dizer também, mas há uns 4, 5, até 3 anos atrás, muita gente ligada à política de Mogi das Cruzes, não estou dizendo que é prefeitura, etc e tal, mas ligada à política de Mogi das Cruzes, não sabia disso, mesmo quando a coisa já se tomava efervescência, e não esperava pela essa expansão toda que o Pinhal citou aqui. Né? Hoje você vê justamente, o Pinhal falou bem, você vê esse cuidado, mas em Mogi das Cruzes, já que nós estamos, o quadro aqui é Mogi em Debate, muita gente não acreditava na força. E hoje eu estou vendo blogueiros aí que estão preocupando. Eu tenho um amigo, inclusive, que fez críticas, né? Algumas críticas aí à cidade. Teve um vídeo tirado do ar, está sendo processado, né? E a briga tá boa. Não é só que ele tomou bucha, não, mas o outro lado também já está sendo preparado. Então acho que é em cima disso que você falou, eles não esperavam por isso. Luiz, eu queria completar aí no sentido do seguinte: a nossa gestão municipal, ela precisa aprender com essas coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, se nós tivermos museu, pode ter certeza que tem recurso federal que pode vir e reformar não só o museu, como também parte do acervo ser itinerante, porque com a rede de museus que existe no Brasil. Eu vou unir duas questões que eu comecei a debater com o Pinhal aqui, e mencionar também Guararema, que está fazendo um trabalho muito próximo dessa ideia que eu vou colocar aqui. Gente, é simples. Por exemplo, né, como a TV Fato vai estar mostrando para vocês aqui nesse mesmo canal, eu estive em Londres durante 30 dias e você vê como que é a visão justamente do inglês do europeu. Ele consegue pegar a arte, transformar isso em turismo, unificando as duas pontes, juntamente com a educação, que você vai ter as três coisas andando num trilho só, e tudo isso é revertido em grana, gente, muito dinheiro, né? Pinhal teve lá e viu isso daí, é transformado em muito dinheiro, né? Então, para quem tem aquela visão bastante, né, aleatória, não, porque arte, que o Pinhal falou, é coisa de quem não tem o que fazer, é coisa daquelas senhoras que ficam lá pintando no final de semana, entendeu? Gente, está muito distante disso, porque não é também só as artes plásticas, são inúmeras coisas que com um trabalho bem feito você pode reverter e gerar fundos para o município, mas isso leva um tempinho, né? Basta saber que o Zé te falou, você ter uma pessoa, né, seja no futuro também, como você disse, que enxergue isso e queira reverter isso em cifras para o município. Sim, não é difícil. Não é difícil. É querer. Uma das coisas que a gente está torcendo é pela lei de incentivo à cultura, que era para ter saído o ano passado, 2014, e até agora não saiu. Isso aí eu acho que vai dar uma ajuda tão grande para todos os artistas aí. Né? Nosso primeiro quadro, Mogi em Debate, que nós já abrimos muito bem aqui, com essas duas feras aqui, Paulo Pinhal e Zé Muniz, falando muito sobre arte, o tal do Centro Cultural, o Museu da Telefônica, ou seja lá como for, o importante é que ele será inaugurado, será um benefício para a nossa cidade de Mogi das Cruzes, né? Ainda o prédio não está adquirido pelo município, é bom a gente passar essa informação, existe um trâmite para isso ainda, tudo indica, né? Tudo indica que sim, como o Zé te falou, né? Mas eu acredito que é dado o primeiro passo, né?
E esse debate foi feito justamente para que nós possamos servi-lo como utilidade pública e esperamos aí falar muito mais desse assunto, espero que muito bem, por sinal. Deixa né? eu terminar, então, só Vamos com uma lá, pequena deixa, mensagem. vamos lá. Vamos lá. Então, eu quero dizer para todos que o artista plástico, principalmente, ele não está em extinção. Quem está em extinção é o seu público. Vamos fazer. É isso aí. Pinhal? Eu, se puder, eu gostaria de só contar uma historinha bem rápida da Vamos minha lá. área da engenharia. Outra ideia? Não é ideia. Vamos lá. Não, mas estavam... Daqui a pouco eu vou estar chamando o Pinhal de professor Pardal aqui, mas vamos lá. Não, esse aí não é que é com o engenheiro. O engenheiro, eles estavam construindo uma estrada e eles tinham que atravessar um rio com uma correnteza muito forte. E era um rio de 50 metros de distância e tinha que passar cabos de aço para poder passar toda a estrutura da ponte. E ninguém da equipe tinha ideia, porque se fosse com o barco a correnteza era muito forte e não dava. Aí esse engenheiro ele fez o seguinte, ele pediu para uma equipe ir para o outro lado de barco sem passar cabo, não tinha problema. Ele pediu para passar do outro lado da margem e aí o que ele fez? Ele pegou uma pipa e soltou a pipa. Quando a pipa estava mais ou menos do outro lado da margem, ele bicou ela e tinha uma linha. Aí, em cima dessa linha, começaram a puxar, veio um barbante. Aí, em cima desse barbante, começou a puxar, veio um cabinho de aço. E aí, foram puxando um cabinho de aço até chegar um cabo de aço maior que pôde fazer essa ponte e eles continuarem a estrada. Okay? Bom, para finalizar, nós temos que fazer aquilo, pegar a linha, puxar o fio da meada, e puxando aos pouquinhos a gente vai acabar conseguindo exatamente ter aquilo que foi projetado pela comunidade. Não é uma ideia minha. Eu acho que eu trabalhei em cima da ansiedade do inconsciente coletivo. Né? Mesmo porque o nosso pensamento é coletivo, né? Bom, Nós não pensamos diferente, nós pensamos, em todos os planos de projeto nosso, sempre é na coletividade. Nós não conseguimos falar nada. Todos os projetos. Agora há pouco nós começamos, a gente não vai falar aqui, mas futuramente tem outro projeto novo. Que a gente vai estar colocando um monte de debate aqui também, porque O não. Zete, assim, cada vez que eu encontro com ele, em 2 minutos sai 2, 3 projetos. Né? E cada um mais fantástico do que o outro. Mas vamos deixar o pessoal descobrir isso no futuro, pessoal, senão a gente não pode gerar mais vídeos. Mas antes de eu me despedir de vocês aqui no programa TV Fato, quem está acompanhando a gente pela internet, compartilhe o vídeo, né, Pinhal? Compartilhar pelo Facebook. Vamos compartilhar esse vídeo aí pelo Facebook, pelas outras redes sociais. Você tem YouTube também. Você tem YouTube. Nós estamos no YouTube, justamente. Inclusive, também, clicando aqui embaixo, você pode se inscrever aqui no canal do Fato Notícias e acompanhar os outros programas do Mogi em Debate. E assim que nós vamos ficando por aqui, pessoal, aguardem nossos próximos vídeos, nossas próximas matérias e vamos aguardar aí, torcer aí para que esse museu realmente venha para enriquecer as artes plásticas de Mogi das Cruzes.